Você está prestes a mergulhar em um universo onde o medo não pede licença. Ele simplesmente aparece. 3 encontros arrepiantes, 3 histórias marcadas pelo suspense, pela brutalidade da natureza e pelos mistérios que rondam o sertão brasileiro. Neste especial audiovisual, você vai sentir na pele o que é estar frente a frente com o inexplicável. A tensão começa no silêncio do Pantanal, ganha uivos assustadores no sertão e se aprofunda na escuridão de uma floresta que guarda um segredo sombrio. Respire fundo e prepare-se para o desconhecido. O primeiro caso é o tipo de relato que ninguém gostaria de viver. Um simples dia de serviço, rotina comum, quando o inesperado acontece. Uma onça, silenciosa e feroz, invade a propriedade e ataca o caseiro sem piedade. A luta pela sobrevivência é brutal, e os minutos que se seguiram ficaram marcados na memória de todos os moradores da região. Um ataque real, documentado em detalhes, que revela o quanto o ser humano ainda é vulnerável diante da força da natureza selvagem. E o mais assustador, o rastro de sangue deixado pela fera parecia mais do que um instinto. Parecia um aviso. Na segunda história, a lenda ganha vida. O sertão nordestino, com seu silêncio cortado apenas pelo vento e os sons da noite, é o palco de um encontro sobrenatural. Moradores de uma vila isolada contam que, em noites de lua cheia, um uivo rompe a escuridão. Um som que arrepia até os mais corajosos. Todos dizem a mesma coisa. Se ouvir, corra. A criatura? Um lobisomem. Um ser envolto em mitos, mas que naquela noite específica deixou mais do que pegadas. Deixou medo, marcas e um desaparecimento que jamais foi explicado. É apenas folclore? Ou algo real está espreitando nas sombras? Por fim, o terceiro relato nos leva a um homem cansado do barulho da cidade, que resolveu se isolar numa cabana no meio da floresta. Procurava paz, mas encontrou sinais estranhos, barulhos inexplicáveis e uma presença constante que parecia observá-lo. Primeiro foram os ruídos, depois, as visões, e então algo que ele descreve como o momento em que tudo mudou. O que ele viu naquela mata o transformou, e o que ele deixou para trás se tornou um dos mistérios mais comentados por quem vive nas redondezas. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, mas todos têm medo de descobrir. Se você tem coragem, dê o play e encare essas histórias de frente. Mas esteja avisado. Algumas verdades, uma vez ouvidas, não podem ser esquecidas. Inscreva-se, ative o sininho e venha sentir o peso do medo real. Em 4K. Direto do sertão e da mata brasileira. Nas terras profundas e vivas do Pantanal, onde o sol queima o solo com fúria e os rios serpenteiam como veias de um gigante adormecido, vivia Jorge, um caseiro de 60 anos. Seu mundo era simples e cercado pela natureza selvagem. Acostumado ao canto dos pássaros, ao cheiro da terra úmida e ao barulho constante dos animais, Jorge havia aprendido a respeitar o ritmo da floresta. Ele cuidava de uma pequena chácara isolada, mas abundante em vida. Nada parecia fora do normal. As onças? Ele sabia que existiam, mas nunca havia visto uma de perto. Para ele, eram apenas sombras que vez ou outra deixavam pegadas na lama e que sumiam antes mesmo que o sol nascesse. A floresta era sua casa, e ele acreditava que conhecia todas as suas regras. Mas uma regra silenciosa sempre esteve ali, esperando para ser quebrada. Na natureza, nada está completamente sob controle. Antes de continuar essa história selvagem e real, um pedido importante. Se você aprecia documentários sobre a natureza, histórias de vida animal e reflexões profundas sobre nosso papel no meio ambiente, não se esqueça de apoiar o nosso canal. Deixe seu like, curta este vídeo, comente aqui embaixo o que mais te chamou a atenção
e compartilhe com alguém que também ama a vida selvagem. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas e faz com que o algoritmo do YouTube entenda que vale a pena entregar este material a quem valoriza o que é feito com seriedade e respeito à natureza. Seu apoio fortalece não só este canal, mas também a luta pela preservação de espécies incríveis como a onça-pintada. Foi em uma manhã abafada que tudo mudou. Jorge, como de costume, saiu cedo para verificar as cercas da propriedade. O mato alto balançava suavemente e um silêncio estranho pairava no ar. Ele não sabia, mas algo o observava entre as sombras. Uma onça pintada, senhora dos campos e dos rios, o maior predador das Américas, rondava a região. Talvez a seca tivesse diminuído suas presas. Talvez o avanço do homem a tivesse encurralado. Não importa. Aquela manhã deixou de ser apenas mais uma. Jorge não teve tempo de correr. O rugido cortou o ar como uma rajada de trovão. E antes que pudesse entender, a luta pela sobrevivência havia começado. A partir dali, o objetivo era um só: sobreviver, superar a fera e voltar para casa com vida. A onça-pintada não é um predador comum. Sua força é lendária, sua mordida capaz de atravessar crânios, seus músculos talhados para o ataque. Jorge estava ferido. Cada segundo era uma eternidade, e o instinto falou mais alto. Ele rastejou, se escondeu, gritou por ajuda. A floresta parecia surda, a natureza, indiferente. Enquanto isso, o predador circulava, farejava, decidia seu próximo movimento. Jorge enfrentava o peso do medo, da dor, da impotência. Não havia armas, não havia abrigo. Apenas a esperança de que alguém o encontrasse. Mas não era apenas o ataque físico que o desafiava. Era também o peso psicológico de encarar de frente um animal que representava a essência da selva. O medo não era mais uma sensação. Era uma presença constante, tão real quanto o som dos galhos quebrando ao redor. Foi nesse momento entre a vida e a morte que Jorge precisou decidir: lutar ou desistir. Seu corpo enfraquecia, o sangue escorria e os olhos da onça brilhavam como ouro sob a sombra das árvores. Ele sabia que, se não fizesse algo agora, talvez jamais tivesse outra chance. Com um galho nas mãos e um grito vindo das entranhas, tentou afugentar a fera. Um golpe, um urro. A onça hesitou por um segundo que valeu ouro. Um barulho ao longe, vozes humanas. Jorge reuniu suas últimas forças, se levantou como pôde e correu, tropeçando, ofegante, sem olhar para trás. A selva inteira parecia torcer contra ele. Cada árvore era um obstáculo, cada raiz uma armadilha. Mas havia um fio tênue de esperança puxando-o para frente. O clímax chegou como uma avalanche. A onça saltou uma última vez. Era o confronto final. Jorge, à beira do colapso, só tinha o instinto e a coragem. Atrás dele, 2 homens armados com pedaços de pau surgiram, gritando, fazendo barulho. A onça recuou. Não porque foi vencida, mas porque não precisava arriscar. Ela sumiu na mata como uma sombra. Jorge caiu de joelhos. Venceu, mas estava marcado para sempre. O maior desafio não foi a força da onça, mas encarar o que ela representa. A imprevisibilidade da vida selvagem, a fragilidade do ser humano diante da natureza. Não foi uma vitória limpa. Foi suja, sangrenta, cheia de dor e desespero. Mas foi uma vitória. Jorge sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Ele aprendeu que a floresta tem regras que não podem ser ignoradas, e que cada ruído na mata pode ser o último aviso. A onça, por sua vez, continuou sua jornada, movida por instinto, não por maldade. O encontro entre os dois foi mais do que um ataque. Foi um lembrete. A natureza não é cenário, é personagem. E às vezes, ela nos confronta para que possamos lembrar quem realmente manda. A nova realidade de Jorge não é mais de paz cega, mas de respeito profundo. E nós que acompanhamos essa história, saímos com uma lição.
Preservar a vida selvagem não é apenas proteger animais. É garantir que encontros como esse não sejam marcados por sangue, mas por equilíbrio. A selva respira, e enquanto houver onças caminhando nela, ainda há poesia no mundo. A noite caía pesada sobre o sertão baiano, quando o velho Benedito, um ex-vaqueiro conhecido por sua fé inabalável, se preparava para dormir no alpendre de sua casa, simples de taipa. Era um homem solitário desde a morte de sua esposa, vivendo rodeado por galos, cachorros e uma fé que jamais abandonou. As noites eram longas, mas tranquilas, exceto pelos uivos distantes que vez ou outra rompiam o silêncio da mata. Naquela noite específica, o ar estava diferente. O vento soprava gelado, como se trouxesse um aviso ancestral. Benedito acendeu o lampião e rezou mais forte do que o costume, sentindo um pressentimento sombrio rastejando em sua espinha. Algo antigo e esquecido pelas palavras dos homens estava prestes a emergir da escuridão, e ele, sem saber, estava no centro de um terror que os mais velhos preferiam não comentar. Na madrugada, um grito humano e animalesco misturado cortou o breu. Benedito, com o coração acelerado, pegou sua espingarda e seguiu o som, achando que era algum animal atacando suas criações. Mas o que encontrou foi um cenário impossível. Marcas de garras gigantes cravadas no chão, um boi estraçalhado e uma cruz de madeira virada de cabeça para baixo no pasto. Confuso e aterrorizado, ele foi até a igreja do povoado, mas a encontrou aberta, vazia, com os santos todos virados para a parede. Padre Clementino, que dormia nos fundos, disse apenas: "O lobisomem voltou, Benedito, e ele está com fome." O velho vaqueiro, cético até então, foi forçado a acreditar. Agora seu objetivo era sobreviver até o amanhecer e proteger a vila de uma maldição que parecia ter despertado justamente para caçá-lo. A cada hora que passava, Benedito enfrentava visões e armadilhas. Primeiro, a estrada de terra que levava à cidade desapareceu misteriosamente, como se engolida pela floresta. Depois, seus cachorros, que o acompanhavam há anos, sumiram sem deixar rastros, um deles deixando apenas o colar preso à cerca ensanguentada. A mata começou a sussurrar coisas em vozes que pareciam conhecidas, chamando-o por nomes que ninguém mais usava. Ele tentou voltar para casa, mas encontrou sua porta trancada do lado de dentro. Desesperado, correu para o campanário da igreja, onde as badaladas do sino espantavam o mal, mas o sino estava quebrado, sua corda cortada com precisão. A criatura, ele percebeu, era inteligente e gostava de brincar com o medo antes do ataque. Estava cercado,
e o tempo parecia se arrastar como se o próprio relógio tivesse medo de avançar. No auge do pavor, Benedito se viu diante do cemitério antigo, onde sua esposa estava enterrada. A criatura surgiu atrás de um mausoléu, olhos vermelhos brilhando como brasas e garras gotejando lama e sangue. Ele tinha apenas uma bala de prata. Uma lembrança deixada por um padre velho que dizia: "Um dia você vai saber quando usar." A mão tremia. O vento cessou. O tempo parou. Era tudo ou nada. Se errasse, morreria. Se hesitasse, seria devorado. Ele fez o sinal da cruz, mirou bem no coração da fera e atirou. A criatura gritou como 100 almas sendo puxadas para o inferno e caiu, se contorcendo até virar poeira diante dos olhos do velho. Mas antes de sumir, murmurou algo. Isso não acaba aqui. Com o amanhecer, o céu clareou lentamente, como se aliviado. Os pássaros voltaram a cantar, e a vila, sem saber o que ocorrera, acordou em paz. Benedito, sujo e exausto, olhou para o túmulo da esposa e sorriu com lágrimas nos olhos. A bala de prata funcionou, mas ele sabia que o mal pode dormir, nunca morrer. O vaqueiro agora era visto como um guardião, e a cada lua cheia deixava um círculo de sal em volta de sua casa. Aprendeu que coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele. E que na luta contra monstros, o mais importante é lembrar quem somos, para que o medo não nos transforme naquilo que juramos destruir. Durante toda a sua vida, Caio buscou silêncio. Depois de anos trabalhando como técnico de informática em uma cidade grande e barulhenta, ele se mudou para o interior, para uma pequena casa que herdara de seus avós, cercada por uma mata densa e sem vizinhos por quilômetros. Tudo o que queria era paz, longe do ruído constante do trânsito e das vozes apressadas. Seu dia a dia era simples: café da manhã às 7, manutenção em alguns computadores de fazendas próximas e o retorno para casa antes do pôr do sol. À noite, gostava de ouvir os sons da floresta: grilos, corujas, o farfalhar das árvores com o vento. Aquilo para Caio era como uma melodia perfeita. Seu mundo comum era feito de silêncio, rotina e solitude. Nada de sustos, nada de surpresas, até que, em uma madrugada, esse silêncio foi quebrado por algo que não fazia parte da floresta. Batidas lentas e contínuas na porta dos fundos. Caio levantou, ainda sonolento, tentando racionalizar o som. Talvez fosse o vento, talvez um animal, mas as batidas continuavam, sempre no mesmo ritmo, como se algo soubesse exatamente o que estava fazendo. Ele se aproximou da porta devagar e viu por entre as frestas uma silhueta estranha, alta demais, magra demais. Assustado, recuou. Nos dias seguintes, o estranho voltou. Primeiro nas madrugadas, depois durante o dia, apenas observando a casa do limite da floresta sem se mover, sem dizer uma palavra. Caio tentou buscar ajuda, mas a única estrada até a cidade estava bloqueada por uma árvore caída, como se algo impedisse sua fuga. A bateria de seu celular drenava em minutos e os rádios da região pararam de funcionar. Isolado, ele percebeu que não se tratava de uma invasão comum.
Algo do outro lado da floresta o havia escolhido como presa. Agora, o objetivo não era mais manter uma vida pacata, mas simplesmente sobreviver e escapar daquele território amaldiçoado. Durante a semana seguinte, o cerco se fechou. Sons bizarros ecoavam à noite. Vozes sussurrando seu nome. Batidas nas janelas que vinham de todos os lados. Ele tentou fugir a pé pela trilha dos fundos, mas voltou ao mesmo lugar, como se a floresta o engolisse e cuspisse de volta para casa. Certo dia, uma das janelas amanheceu com marcas de garras. Em outra ocasião, ele encontrou um velho diário escondido sob o assoalho da casa, escrito por seu avô, relatando experiências semelhantes com a coisa da mata. Nas páginas estava descrito um ritual antigo, realizado por moradores locais para selar a entidade, mas o ritual precisava de elementos que Caio teria que encontrar na floresta. Ossos de um animal enterrado em solo encharcado, sangue de coruja e uma vela feita de gordura humana. A última parte o deixou em pânico. As noites ficavam mais intensas e os ataques mais frequentes. Ele começou a perder a noção do tempo, a se esquecer de palavras simples, como se sua mente estivesse sendo consumida lentamente pela presença maligna ao redor. Na noite final, Caio fez sua escolha. Ou enfrentava a entidade ou morreria ali. Com as instruções do diário, ele improvisou o ritual. Não encontrou uma vela feita de gordura humana. Então queimou uma de cera embebida com sangue da própria mão, esperando que fosse o suficiente. Quando acendeu a chama no meio da sala, todas as luzes se apagaram e a criatura entrou. Era alta, com membros longos como galhos retorcidos, pele pálida como cinza e olhos vazios. A casa tremia. Caio recitou as palavras do diário, mesmo com a voz falhando enquanto segurava a vela contra o peito. A criatura avançava, seus dedos cortando o ar como navalhas invisíveis. No último verso do encantamento, o fogo da vela explodiu em uma luz branca que varreu tudo ao redor. Caio caiu inconsciente. Quando acordou, o sol brilhava e a presença havia sumido. A floresta estava em silêncio de novo, mas agora, um silêncio estranho, quase respeitoso. Ele sobreviveu, mas nunca mais seria o mesmo. A lição foi clara para Caio. Nem todo silêncio é sinal de paz. Às vezes, o que está quieto apenas aguarda o momento certo para atacar. Ele voltou à cidade pouco depois, vendendo a casa e cortando laços com aquele lugar. As pessoas o chamavam de paranoico, diziam que o isolamento o enlouquecera. Mas Caio sabia o que viu, e sabia que há coisas que não podem ser explicadas. Aprendeu que fugir da confusão da cidade não significa escapar dos horrores do mundo, porque alguns horrores não fazem barulho, não deixam pistas, apenas esperam, pacientes, nas sombras do esquecimento. Seu novo mundo agora era mais simples, mas ele nunca mais dormiu de luz apagada. Nunca mais.